Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, estamos aqui para falar da demissão de Thomas Tuchel. Isso mesmo, Romano informou que o PSG, a diretoria, tomou sua decisão hoje de demitir o treinador alemão que levou o time à final da Champions League na última temporada, mesmo tendo um elenco que, convenhamos, está abaixo do que o PSG foi nas últimas temporadas, né? O PSG que foi à final da Champions tinha um elenco bem inferior, por exemplo, ao ano que o Mbappé chegou, né? Que para mim foi o melhor PSG em questões de elenco da história, mas a gente mostrou um pouco da diferença que um técnico pode fazer quando consegue dar a mentalidade ao time, por mais que taticamente eu tenha minhas críticas ao Tuchel, mentalmente poucos treinadores no mundo conseguem fazer um trabalho como ele fez, né? E como ele fazia também no Borussia Dortmund. Eu acho essa uma das demissões mais injustas dos últimos anos, né? Não sei se chega ao mesmo patamar de Ernesto Valverde, né? Porque a gente viu que o Barcelona virou depois dele, né? O Barcelona piorou muito depois dele. Mas eu acho que esse tipo de demissão é injusta pelo fato que ele acabou de ganhar ontem de 4-0, o time conseguiu passar no grupo da morte em primeiro e o PSG meio que tratou com muito desrespeito e ingratidão o que ele fez, né? Porque parece que qualquer pessoa poderia ter feito isso não é verdade. E no final de tudo, o PSG vai atrás do Maurício Pochettino, ele é o favorito para assumir a vaga. E né, a gente pode ser que isso não dê certo, justamente porque o Pochettino tem um problema que o Tuchel não tem. O Pochettino é teimoso com as táticas dele, ele não aceita mudar. E tanto é que a gente vê quando o Lucas Moura decidiu o Tottenham na final da Champions, estava naquela fase iluminada, e ainda preferiu o Dele Alli sobre ele, né? O Dele Alli que estava jogando muito mal, numa fase muito ruim, foi titular na final da Champions, o Lucas Moura não. E o Lucas Moura, quando entrou na final da Champions, meteu bola na trave, era nitidamente o jogador correto para começar aquele jogo. Mas como o Pochettino é teimoso, o Tottenham poderia ter jogado muito melhor se ele tivesse mudado, e ele não mudava. Não à toa, depois, na temporada seguinte, o Tottenham começou mal, estava jogando mal, estava se tornando um time cada vez mais previsível porque ele não mudava. E como fato disso, o Tottenham começou a ficar na parte de trás da tabela. E nisso ele foi demitido, o Mourinho entrou, não começou bem, mas nessa temporada mudou. O Tottenham está jogando diferente, de uma maneira que eu não gosto muito, mas está na parte de frente da tabela. E queira ou não, o José Mourinho tem dedo nisso. E o fato é que essa teimosia é um problema com muitos técnicos. Eu olho o Pochettino da mesma maneira que eu olho o Sarri. Com a diferença que o Pochettino, na minha opinião, é melhor que o Maurício Sarri. Porque, olha o Sarri, ele no Napoli encantou o mundo com aquele futebol lá, o 4-3-3 dele, que quando funcionava era uma maravilha, mas quando não funcionava, o time jogava muito abaixo. É o exemplo do fato do Chelsea, com ele, ter conseguido o título da Europa League, mas ao mesmo tempo na Premier League ter colecionado fracassos absurdos, tipo tomar um 6-0 do Manchester City e na rodada seguinte tomar um 4-0 do Bournemouth. Esse time do Chelsea do Sarri passou vergonhas que não passou com o Antônio Conte, que ganhou a Premier League de um jeito absurdo, mas a gente sabe que tinha muitos problemas. Porque muito do fato de o cara não conseguir fazer mudanças, né? E o Conte, por mais que hoje seja um treinador também meio teimoso com o 3-5-2 dele, ele chegou a mudar para um 3-4-3, ele fez isso ontem, né? Então, assim, tem hora que o treinador tem que olhar para ele mesmo e fazer mudanças. E eu fico com um pouco de medo com o Pochettino indo para o PSG, pelo que tudo indica deve ser isso, porque ele às vezes não entende a realidade do time e é um pouco teimoso. Um bom exemplo disso que eu gosto de falar muito, é o Ernesto Valverde no Barcelona, porque ele não tem o carinho da torcida. Agora ele tá ganhando muito carinho da torcida vendo como o Barcelona tá agora. O Barcelona até conseguiu engrenar um pouquinho nos últimos jogos, mas a gente não sabe se isso vai se manter. A gente tá falando de um time que é muito instável nas mãos do Koeman, e o Koeman, convenhamos, faz substituições muito esquisitas, né? Mas, voltando àquele assunto, o Ernesto Valverde é um treinador que tem muita antipatia dos torcedores, porque ele não era um cara da vertente do Cruyffismo, né? O Johan Cruyff, como foi treinador do Barcelona, era um cara da vertente tem a posse de bola, pressione, tem as linhas altas, marque o time adversário quanto puder e vamos tentar amassá-lo o jogo todo. O Valverde não tinha essa mentalidade, ele era um cara mais eficientista. E isso no sentido de que, se eu não posso fazer linhas altas, né, se eu acho que eu vou perder fazendo linhas altas e não ganhar com isso, eu não vou fazer. Eu prefiro esperar atrás do adversário e tentar pegar a bola do adversário no meu campo de defesa do que ficar pressionando ele no ataque. É por isso que às vezes o Barcelona jogava até diferente. Quando a times pequenos, o Barcelona até pressionava. Mas quando a times mais fortes, o Barcelona esperava mais, eles planejavam melhor. Um bom exemplo disso é o fato que o Barcelona, com ele,
não perdeu para o Real Madrid na última temporada, ele foi até alguns momentos oferecer mais perigo, e o do Setien ficou vendido o jogo todo, porque ele entendia a realidade do time. O time não conseguia fazer pressão alta com as peças que ele tinha disponíveis. Por isso, ele fez um estilo de jogo diferente e pouco assim, não muito tópico, romântico de você ficar, vamos pressionar o tempo todo, vamos fazer gol Bielsa, sempre ataque, não se preocupe com a defesa. Se eu marcar 4 gols, não tem problema tomar 3. E no final, o que aconteceu? Ele ganhou 2 La Ligas, sem nenhum rival, atropelou o Real Madrid diversas vezes, uma delas foi um 5-1 sobre o Julian Lopetegui, né? Que o Lopetegui é um treinador que gosta da pressão, da marcação alta também. Ele fez vários sucessos, mas no final ele é marcado por 2 jogos. O 3-0 contra a Roma, que tem culpa dele, mas o 4-0 que é muito menos culpa dele, mais os jogadores que queriam manter o 4-3-3 e ele queria fazer o 4-4-2, né? Os jogadores que escalaram, e ele até deu um voto de confiança nos jogadores, falando, vamos fazer o que vocês querem, se vocês se sentem confortáveis, vocês fazem desse jeito. E não é um jogo 4-0, como se o Barcelona tivesse jogado mal o jogo todo. O Barcelona jogou bem em diversos momentos. No final do primeiro tempo, o Barcelona era muito melhor que o Liverpool, mas no final ele é marcado por esses 2 fracassos do que por um resto de campanha que é quase muito sucesso. O Barcelona dessa temporada da La Liga tem 4 derrotas. O Valverde nas 2 primeiras La Ligas tem 4 derrotas. Então, assim, só pra você ver. Isso porque ele era eficiente, ele não queria tentar colocar um estilo que não era possível com aquele elenco. Não é possível, você não vai conseguir fazer linhas altas, o futebol romântico, Guardiola, sem ter as peças disponíveis para fazer isso. É por isso que o Barcelona do Luiz Henrique no final estava tendo aquele cambaleando, jogando mal, às vezes levando goleadas que não era para levar, porque ele estava fazendo linhas altas quando o elenco era vulnerável fazendo isso. Aí tomou aquele 4-0 do PSG, conseguiu dar o troco, mas na rodada seguinte tomou um 3-0 da Juventus. Então, assim, não dá para fazer sempre essa utopia do futebol para frente, porque no final, eficiência vale mais do que o futebol bonito. E o Tuchel estava sendo um treinador eficiente à frente do PSG. Ele estava entendendo a realidade do time, ele sabia que o meio-campo era muito ruim, o meio-campo hoje do PSG é uma decepção, uma tragédia, e ele levou esse time limitado até a final da Champions League. Tem o Neymar, tem o Mbappé, tem bons jogadores, tem jogadores excepcionais, talentos geracionais, mas tem jogadores que são muito ruins. Tem o André Herrera, que não é um bom jogador. Desculpa, para um PSG esse cara não é bom jogador. Para um Norwich da vida, para aqueles times de médio escalão, pode até ser um grande jogador lá. Mas para um PSG ele não é. Os laterais do PSG, né, é muito ruim. Sarabia é muito ruim. Tem muito jogador ruim nesse PSG. E aí as pessoas ficam olhando só para Di Maria, Keylor Navas, Marquinhos. Antes o Thiago Silva, agora ele tá no Chelsea, mas o Mbappé, o Neymar. Fica achando que esse elenco é dourado, estrelado. Se você não tem um elenco completo, você vai ser um time vulnerável em vários sentidos. E o meio-campo do PSG é muito ruim. E o fato é que o Tuchel nessa temporada estava tentando procurar respostas, porque a saída do Thiago Silva foi ruim, porque quebrava o trabalho que ele fazia na última temporada, colocando o Marquinhos mais adiantado. Sem o Thiago Silva, ele não tinha segurança na zaga, teve que recuar o Marquinhos e estava tentando fazer experiências com esse meio-campo. E no final, não estava dando certo às vezes, mas agora parecia estar conseguindo mais resultado. O 4-0 de ontem é muito de mudanças que ele fez. E o Tuchel era um cara que tentava buscar soluções. Coisas que alguns treinadores teimosos não fazem. O Pochettino foi um desses no Tottenham. Por isso o Tottenham começou a cair. No final das contas, o Pochettino é lembrado de ter levado o Tottenham à final da Champions, mas esquece que ele deixou o time no meio da tabela. Esquece que o time do Tottenham quase não foi para a Champions no ano que ele foi para a final da Champions, né? O time do Tottenham jogou muito mal no final da temporada. Por quê? Ele era teimoso, ele não queria mudar. E eu acho que isso tem que estar na mentalidade dos treinadores, sejam eles ofensivos ou não. E eu acho que essa teimosia pode ser prejudicial ao PSG, porque o PSG não tem as peças de meio campo que o próprio Pochettino tinha. O Pochettino tinha o Eriksen no time. O Eriksen é um jogador muito fora da curva quando se trata de criatividade, pelo menos o Eriksen do Tottenham, hoje na Inter de Milão ele não tá assim. Mas o fato é, tem um Eriksen nesse meio campo? Não tem. Não tem um cara criativo igual o Eriksen. Tem um cara igual o Son que recua e ajuda, igual o Harry Kane? Não tem. Não tem o Neymar, tem o Mbappé, que são jogadores muito excepcionais. Mas só eles não salvam o barco, entende? Você pode ter esses caras, mas eles não vão salvar esse barco do PSG. No final, na minha opinião, é mais uma das demissões que provam porque o PSG até hoje não tem uma Champions depois de tantos elencos maravilhosos que tiveram. Porque é um time que tenta virar o cantinho dos jogadores, que não confia nos treinadores e que fica contratando técnicos por um pouquinho de moda. Porque no final, o Unai Emery, por mais que eu goste dele, é um treinador que virou, ganhou a Europa League, vão trazer o cara. Não trouxe um plano de jogo de verdade. Porque com o Pochettino eles estão tentando pensar. Ele fez isso no Tottenham, vai fazer aqui. Não estou pensando em eficiência. Quem que vai fazer o melhor trabalho com o meio campo ruim? É isso que os caras deviam estar pensando. Vou te falar um negócio. O Ernesto Valverde seria uma excelente escolha para o time que tem agora.
O Manuel Pellegrini é um cara que eu gosto de montagem de elenco, né? Ele fez um bom trabalho montando elenco no City. O Kevin De Bruyne foi escolha do Manuel Pellegrini, não foi do Pep Guardiola. O pessoal esquece disso. Mas no final, assim, ele montou a maior parte do time do Guardiola que tem hoje, mas no final ficam lembrando do Pep Guardiola e ele ganha os créditos. Ele talvez seria uma boa escolha para isso, por mais que seja um técnico que gosta de jogar o time muito para frente, e às vezes paga o preço por isso. Por isso que o Betis até ganha muitos jogos, mas perde muitos também. Então, assim, o PSG talvez precisasse de um treinador ou que soubesse montar elenco ou que entendesse a realidade do time e fosse mais eficiente do que propriamente arrojado. Eu acho que o Pochettino é um cara mais arrojado do que eficiente nesse momento do campeonato. Isso pode ser um problema para o PSG para a temporada. Pode ser que dê certo, não posso aqui julgar porque o Pochettino é um bom técnico sim, não estou falando que ele é um técnico ruim. O Sarri não é um técnico ruim, o Pochettino não é um técnico ruim, mas são técnicos teimosos e isso pode ser um problema no final. Pode ser que o negócio até comece a funcionar no início, mas se ficar muito previsível, eles não vão arrumar soluções porque às vezes são muito teimosos. Eu acho que essa demissão do Tuchel, depois de ter dado essa mentalidade combativa que nenhum técnico tinha dado ao PSG, mesmo com elencos melhores, porque no final, assim, o PSG nos últimos anos é conhecido por colapsos. Quando perdeu a confiança, acabou. Quando o negócio não encaixava direito, o PSG literalmente descarrilava e não dava certo. O Tuchel fez um time que, em diversos momentos, teve situações que estava pior, o Atalanta ganhando, o Dortmund vencendo, e ele soube dar a mentalidade para o time superar isso. E o PSG dessa última temporada pode não ter sido o elenco mais dourado que jogou o melhor futebol, mas foi o mais combativo e foi aquele mais eficiente e foi o único PSG pronto para vencer a Champions em toda essa passagem de pilhas de dinheiro investidas. E isso é muito mérito do Thomas Tuchel, que também é muito mérito dele o amadurecimento do Neymar. O Neymar hoje é um jogador muito melhor mentalmente do que era há alguns anos atrás. Isso muito se deve ao Tuchel porque ele colocou o Neymar no lugar dele e mostrou que ele estava no comando. Porque muitas vezes os jogadores mandam mais que o técnico e isso é um perigo muito grande. E isso não pode acontecer num time, ainda mais num time que tem pretensões de ganhar títulos continentais. E por mais que o Tuchel tenha chegado próximo de ganhar esse título continental, no final o PSG trata os técnicos como times brasileiros tratam os técnicos. Até pior porque o Tuchel estava tendo até um pouco de sucesso devido às limitações que o PSG tem. Fico triste com a demissão, mas o Tuchel é um cara que tem mercado, gente. Eu não fiquem preocupados com o Tuchel. Ele pode acabar pegando o Arsenal do jeito que o Arteta tá balançando. Ele pode ir pro Borussia Dortmund, que está no momento com auxiliar técnico efetivado. No final, demitir o auxiliar não é um sofrimento muito grande pro Dortmund. E ele já fez grandes trabalhos com o Dortmund. Na época do Dembélé, ele era o treinador. Então, assim, Thomas Tuchel pode fazer um grande trabalho com o Borussia Dortmund. Então, acho que o Tuchel vai ter lugar na Europa, acho que não deviam se preocupar muito com isso. Eu acho que ele com Jadon Sancho e o Erling Haaland, com esse time bonito que o Dortmund tem, pode fazer um trabalho muito legal. Vamos ver aí, mas em relação ao PSG, esperem aí um Pochettino e vamos ver no que vai dar. Eu não estou muito confiante com isso, mas vocês podem ter razões diferentes para serem otimistas. Mas na minha opinião, é uma demissão ruim. Muita gente está apelando muito pro romantismo do futebol bonito de se ver jogar, e esquece um pouco da eficiência. Um bom exemplo, assim, foi eliminado da Champions em último lugar ali, foi feio, mas o Antônio Conte jogando um futebol que no momento não está sendo bonito, ele já foi futebols muito legais de se ver, tem 7 vitórias seguidas no campeonato italiano, né? A Inter de Milão é um time com mais gols marcados. Não é bonito, mas tem sido eficiente, porque eficiência é a primeira coisa que deve buscar antes até do futebol bonito e utópico. Essa é a minha opinião pessoal sobre a situação atual do PSG. E no final eles estão optando mais pelo romantismo do que pela eficiência. Isso é uma coisa que me assusta um pouquinho. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas, comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Deixe aí nos seus comentários a sua opinião sobre a demissão do Tuchel. Na minha opinião, foi uma palhaçada. Até o próximo vídeo.